E aí, pessoal do canal Touros, Ursos e Robôs, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai decifrar um dia que, olha, foi uma verdadeira montanha-russa para os mercados globais. Foi aquele 9 de março de 2026, um dia que testou o coração de todo investidor. Então, se preparem, porque foi intenso. E para a gente entender o clima do dia, tudo começou com uma tensão geopolítica muito forte, né? E ela foi alimentada por declarações como essa aí do presidente Donald Trump. Essa postagem na Truth Social praticamente deu o tom do que estava por vir. Foi o estopim da volatilidade que dominou o pregão. Bom, para entender o que aconteceu, a gente precisa começar pelo início. Foi pânico total, seguido de uma recuperação que, olha, foi inacreditável. E aqui na nossa análise, a gente vai mergulhar a fundo para entender o que motivou cada um desses movimentos bruscos. Ai, quem curte esse tipo de conteúdo já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda demais a gente a continuar. Ok, vamos lá. A primeira parte do dia foi puro pânico nos mercados globais. Basicamente, a escalada de um conflito acendeu o alerta vermelho em todos os pregões. O dia começou com medo generalizado, com as notícias da intensificação da guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Isso deixou todo mundo de cabelo em pé. E o principal motor desse pânico todo? Uma explosão no preço do petróleo. O barril do tipo Brent chegou a disparar mais de 25%. Bateu quase $120 na máxima do dia, um valor que a gente não via desde a invasão da Ucrânia lá em 2022. E claro, não foi só o petróleo, foi um verdadeiro efeito dominó. Com o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo do mundo, e com os cortes de produção de países como Kuwait e Iraque, a coisa desandou. A CNBC noticiou uma onda de vendas massivas pelo mundo. A Ásia despencou e os futuros de Wall Street já apontavam para um abismo na abertura. Mas exatamente quando parecia que o mercado estava em queda livre, um único evento virou o jogo completamente. Foi um gatilho, uma declaração que mudou todo o rumo do dia. O que será que acalmou os investidores no meio daquele caos todo? O mercado estava procurando desesperadamente um sinal, sabe? Qualquer sinal de que a tensão poderia diminuir. Um fio de esperança. Era só isso que o pessoal precisava para voltar a respirar. E o ponto da virada foi exatamente este. O presidente Trump, numa entrevista para a CBS News, deu a entender que o conflito poderia acabar bem rápido, muito antes do que todo mundo esperava. Essa fala foi a faísca que acendeu uma das maiores reversões que a gente já viu num único dia. E a reação dos ativos foi imediata, foi, dramática em todas as classes de ativos. A recuperação depois desse alívio foi impressionante. Vamos dar uma olhada? A dimensão dessa virada é difícil até de acreditar. O petróleo WTI, que estava lá em cima, flertando com $120, simplesmente desabou para menos de 87. E as bolsas americanas? A mudança foi igualmente drástica. O Dow Jones saiu de uma queda de quase 900 pontos para fechar em alta. Fomos do vermelho profundo para o verde sólido em pouquíssimas horas. E olha que interessante. Até o dólar americano, que a gente sabe que é um porto seguro em tempos de crise, inverteu a mão. O índice DXY, que mede a força do dólar contra outras moedas, acabou fechando em queda. Isso mostra que o apetite por risco voltou com tudo para o mercado. Agora, no meio dessa volatilidade toda, uma moeda brilhou. E foi a nossa. O real brasileiro teve uma performance fantástica. Vamos entender o porquê. De acordo com os dados do broadcast, lá da Agência Estado, o dólar fechou o dia a R$ 5,16, uma queda de mais de 1,5%. Foi o menor valor de fechamento desde antes do conflito começar. E a explicação para essa força toda, como o economista Robin Brooks destacou na reportagem do broadcast, é que o Brasil, como um grande exportador de commodities, acaba se beneficiando dos preços de energia mais altos. Esse cenário torna o real bem atraente, mesmo num dia de caos total. Certo. Depois de um dia tão turbulento, quais são as grandes lições que a gente pode tirar? O que fica de aprendizado dessa montanha-russa toda? Acho que esse dia ensinou, na prática, como os mercados são sensíveis à geopolítica e o poder que a comunicação de um líder tem para virar o jogo. A gente viu também como o dinheiro corre para moedas de commodities, como o real. E, acima de tudo, ficou claro, a volatilidade é o novo normal e a maré pode virar em questão de minutos. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, né? Essa recuperação toda foi o sinal de que o conflito realmente acabou?
Ou a gente está só numa pausa, bem no olho de um furacão ainda maior que pode estar vindo por aí? Quero saber a opinião de quem nos assiste. Deixem aí nos comentários. Valeu por acompanhar mais essa análise.